Nós iremos resolver aqui alguns exemplos sobre a comparação dos números inteiros. Esses exemplos aqui vão servir de base para que vocês possam resolver a atividade. Com relação à comparação dos números inteiros, vou fazer aqui uma reta numérica e revisar para vocês aqui que todos os números que ficam à direita do zero são os números positivos. E os números que estão à esquerda do zero são os números negativos. E que para quê? E para esses números negativos aqui, quanto mais próximo de zero ele estiver, maior ele será. Então, o menos 1, ele está mais próximo de zero do que o menos 3. Então, o menos 1, ele é maior do que o menos 3. Eu já falei para vocês que esse sinal de maior e menor que, ele sempre abre para o maior número. Então, se o menos 1 é o maior, o sinal abre para ele. Então, os números inteiros, assim como os números reais, eles obedecem essa ordem de crescimento, onde os números que estão aqui mais distantes de zero, eles são números menores. E os números que estão mais próximos de zero, isso para os números negativos, eles são maiores. Já nos positivos, quanto mais ele se afasta de zero, maior ele vai ficando. Então, aqui, nós vamos colocar na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior número, esses números aqui, menos 5, 4, menos 1, o 0 e o 3. Primeiro, vamos para os negativos. Eu tenho um menos 5 e eu tenho um menos 1, certo? Quem é que está mais distante do zero? É o menos 5 ou é o menos 1? Se a gente observar aqui, ó, o menos 1 está do ladinho do zero. Então, o menos 1, ele é maior do que o menos 5. Então, o menor número de todos esses aqui é o menos 5. Então, eu vou começar a minha sequência por ele. Menos 5. Depois do menos 5, virá o outro número negativo, que é o menos 1. E agora, eu só tenho 3 números aqui. O 0, o mais 3 e o 4, que, pela ordem, né, vai vir o 0, o 3 e o 4. Esse 3 eu tanto posso colocar ele com sinal ou sem sinal, porque ele vai continuar positivo do mesmo jeito. Então, organizando aqui esses números na ordem crescente, eu vou ficar com quem? Menos 5, menos 1, 0, 3 e 4. O exemplo 2, nós temos uma reta numérica. E para essa reta numérica, eu não coloquei números, eu substituí por letras, certo? Eu até coloquei aqui que seria o 0, para vocês não pensarem que fosse o O. Então, aqui, ó, ABC, ele está representando os números positivos. FED está representando por números negativos. Como é que eu vou saber que um representa positivo e outro representa negativo? Esses 3 números estão à direita do zero, então são números positivos. E esses outros 3 estão à esquerda do zero, então são números negativos. Aí a questão aqui, ele pede para que você compare com os sinais de menor e maior que. Lembrando que o sinal, ele sempre fica aberto para o maior número. Então, ele pede a comparação de F e C. Quem é maior? O F ou C? O F é um número negativo. E o C é um número positivo. Todo número positivo, todo número que estiver aqui à direita do zero, ele é maior do que os números que estão aqui, certo? Então, o C, por ser positivo, ele é maior do que o F, que é negativo. Então, o sinal vai abrir para a letra C. Na letra B, eu tenho o D e o A. Mesma coisa. Um é negativo, o outro é positivo. Quem é maior sempre é o número positivo. Então, o A, ele é maior do que a letra D. Na letra C, eu tenho B, que é positivo, e A, que também é positivo. Quem é o maior? Não é a ordem crescente dos números?
Os números positivos, quanto mais distante de zero ele estiver, maior ele será. Então, como o B vem depois do A, ele é maior do que o A. Então, o sinal vai abrir para o B. B é maior do que A. O exemplo 3, ele diz o seguinte: escreva o conjunto dos números inteiros maiores que menos 5. Quando eu tenho aqui, vamos voltar aqui para essa outra reta numérica que eu já tinha colocado anteriormente. Menos 4, vou colocar o menos 5 bem aqui, apertadinho. Pessoal, quem são os números maiores do que menos 5? O menos 4 é maior do que o menos 5? É. Olha a ordem crescente. O menos 3 é maior do que o menos 5? É. Agora, eu posso dizer que o menos 6 é maior do que o menos 5? Não. Não é, porque ele vai vir antes e ele vai ficar mais distante de zero. Então, os números maiores do que menos 5, eu vou representar aqui pelo conjunto do número A. Vai ser o menos 4, o menos 3, o menos 2, menos 1, 0, 1 positivo, 2 positivo, 3. Pessoal, esse conjunto aqui ele vai ser infinito. Então, ele não tem fim, certo? Então, começando do menos 4, todos esses números aqui são maiores do que o menos 5. Se fosse o conjunto dos números menores do que menos 5, iria entrar quem? O menos 6, o menos 7, o menos 8, o menos 9. Esses são os números menores do que menos 5. Maiores do que menos 5, eu tenho esse conjunto aqui, certo? E para o exemplo 4, ele diz o seguinte: escreva o conjunto dos números inteiros menores do que 4. Quem são os números menores do que 4? Eu vou representar aqui o conjunto por a letra B. Os números menores do que 4 são quem? 3, a ordem decrescente, né? 2, 1, 0. Depois do 0 vai vir quem? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vai ter fim esse conjunto? Vai não. Também vai para o infinito. Certo? Bons estudos!